Daqui a pouco traremos então as entrevistas lá direto do Allianz Parque. Vamos falar agora sobre a classificação do líder do Campeonato Brasileiro. Não é pouco líder, não. O Botafogo está bastante na frente do Campeonato Brasileiro e também conseguiu a classificação na Copa Sul-Americana. Hoje empatou por 0-0 com o Guarani do Paraguai, lá no Defensores del Chaco, mas avançou à próxima fase. O Botafogo jogou com quase todo o time reserva, né? Adrielson foi um dos poucos titulares em campo hoje. Ele, Adrielson, o Marçal. Tietê e Marçal. O Marçal tá jogando, Marçal não vai jogar porque não joga no final de semana pelo Brasileirão, tá suspenso. Adrielson e Tietê foram por opção mesmo, né, do Bruno Lage. Começaram o jogo, no resto um time formado por jogadores que não atuam com frequência entre os titulares. E ainda assim o Botafogo correu riscos, eu diria, né, porque o Guarani do Paraguai... É o lance incrível do Benítez. O Benítez perde duas gols vezes no mesmo lance, né? Depois que o Sampaio perde uma dividida com o Camacho, aliás, Aí, ó. O Sampaio falta perdeu... não, Alex? Essa não. Não? E o Botafogo tem sofrido com essa bola mais longa aqui desse lado, hein, cara? Desse lado esquerdo defensivo, né, Mansur? O Botafogo, por vezes, tem jogado até com a linha defensiva um pouco mais à frente do que jogava com o Luiz Castro. Mas o que me pareceu do jogo? O Botafogo hoje entra com uma formação, vamos dizer, alternativa, com muitas reservas, que tinha uma mudança de característica, né? Dos dois lados do campo, ele tinha jogadores que não são exatamente pontas especialistas. Ele tinha o Segovinha de um lado e ele tinha o Diego Hernandes do outro. Em tese, era um time que pedia um pouco mais de retenção de bola do que propriamente de explosão de velocidade em contra-ataque, por característica do time. O Botafogo faz 10 minutos bons no jogo, quando ele consegue ficar no campo de ataque. Segovinha começou infernizando a defesa do Guarani do Paraguai, né? Nos primeiros 15 minutos. Exato. E aos poucos ele passou a trabalhar mais tempo marcando o lateral esquerdo do Guarani, o Salomone, e o Botafogo começa a permitir que o Guarani leve o jogo para o terreno. Esse é um lance impressionante, o maior susto que o Botafogo tomou no segundo tempo. Estava impedido, não estava antes? O impedimento, na verdade, ou foi depois, para mim é do Santander, na linha do gol. Exato. Não do jogador que cabeceia. O jogador que cabeceia, eu fiquei em dúvida da posição dele. Impressionante o lance, cara. A única certeza para mim é que o Santander... Foi o Barceló que cabeceou e a bola pegou o Marcelo também estava impedido, hein? Estava assim. Do jeito que estava, a linha... Ele tá voltando, né? Ele estava muito aqui perto da linha. Muito perto da linha. Pois é. Agora, o Guarani consegue levar o jogo para um terreno de uma disputa mais física, começa a ganhar segundas bolas, começa a lançar a bola longa e ganhar a segunda bola, faz o jogo acontecer no campo do Botafogo, e o Botafogo, sem a característica dos homens de contra-ataque, não conseguia encadear 2, 3 passes para ligar um contra-ataque, sofreu um pouco no primeiro tempo, sofreu menos no segundo. Sofreu na parte final, né? Porque até ali os 37, 38 do primeiro tempo, o jogo estava bem controlado, né? A qualidade técnica... O Guarani não oferecia grandes perigos, a qualidade técnica do Guarani não é alta, mas o fato é que a bola rondava muito o gol do Botafogo. No segundo tempo, o Botafogo respira um pouco mais até a metade, até os 30 minutos do segundo tempo. Entra o Carlos Alberto, tinha entrado antes o Luiz Henrique. O Botafogo volta a ter, com o Júnior Santos, que começou pelo centro do ataque, passa por lado do campo. Ali, né? O Botafogo passa a ter 2 homens de velocidade. O Guarani se abre e o Botafogo tem algumas chances muito claras de contragolpe, que algumas ele não chegou a finalizar por erros técnicos, erro de passe, erro de decisão simples, em lances que ele tinha superioridade, inclusive, numérica, no contra-ataque. E aí, na parte final do jogo, volta a ter alguns sustos, com o Guarani tentando muito na base do abafa, da imposição, da força, diante do Botafogo. Não foi um grande jogo do Botafogo. Não foi. Alguns jogadores um pouco abaixo do Tietê, o Sampaio perdendo muito duelo, né, com o Botafogo que defende tão bem a área. O Felipe Sampaio ele não foi bem hoje. Mas foi bastante para classificar com alguma dose de dramaticidade. Eu tive a impressão de que o Bruno Lage, ele hoje começou a fazer testes pensando na substituição do Tiquinho também, né? Porque o Tiquinho não vai jogar nas próximas semanas. Hoje ele começa com o Júnior Santos como centroavante e depois, num segundo momento do jogo, ele coloca o Júnior Santos na posição de origem, na ponta, e traz o Carlos Alberto para centroavante. Até tem uma ótima chance ali que ele bate de esquerda e o goleiro acaba fazendo a defesa. Ele está tentando encontrar? Você não tem essa impressão, Alex, de que ele já está pensando no futuro, de que maneira ele vai fazer essa substituição do Tiquinho? Hoje, por exemplo, o Janderson, né, que talvez fosse o substituto imediato, sequer entrou no jogo. É estranho, não é? Não, talvez não, né? Talvez esteja poupando para da mesma maneira que ele não entrou com o Di Plácido, que hoje, em tese, para hoje era o único lateral, né? Foi obrigado a entrar pela contusão do JP. O Botafogo contratou um lateral que não tá inscrito para o jogo de hoje. Entrou o JP Galvão, só que ele precisou usar o Di Plácido cedo porque teve a infelicidade Machucou o braço. Dele machucar o braço. Talvez ele não tenha Pode ser. tido
correr o risco de machucar o Será Janderson. que não era para colocar alguns minutos, de repente, para ver? O que você pensa dessa substituição, eu Alex? vejo que o jogo, ele realmente te dá certezas do que vai acontecer. Não é possível que ele não vai pôr pensando de colocar no Brasileirão já com a certeza de que vai acontecer, porque ele não tem essa certeza. Óbvio que substituir o Tiquinho não é algo fácil. Aí a gente fala a composição de elenco, que às vezes a gente fala do Palmeiras, só que o Palmeiras ele já vem ao longo desse tempo. O Botafogo ele também tem essa dificuldade. O jogo de hoje também mostra isso. É normal, não tem aquele pessoal que hoje é reserva, que não está jogando, vai chegar lá e vai produzir. Porém, o Botafogo, no seu momento, ele está conseguindo ser maduro, com todas as competências, tem a sorte de campeão que a gente fala, que a gente não dispersa, porque vai lá quando passa por todo mundo, o goleiro acaba pegando, o adversário não consegue fazer algumas coisas, então isso também mudou. Aquela história de que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, tá acontecendo pro contrário agora, né? Tá tudo dando certo. Mas é porque ele tá dando certo, porque ele plantou certo, então vai colher certo, né, cara? Então, mas eu acredito que essa experiência ele ainda vai encontrar, mas isso que é o complicado de você, às vezes, nessa composição de elenco, porque não é fácil você ser protagonista como o Botafogo vem sendo, gente. É muito complicado, é muito difícil. Às vezes vai para um jogo desse da Sul-Americana, lógico que você vai querendo ganhar, mas o que acontecer, aconteceu. Então você tem sim que priorizar hoje o Brasileirão, mas o fato de passar, mesmo não jogando tão bem hoje, também mostra que o Botafogo está num caminho que não pode, eu acho que não deve abrir mão da sua maneira de jogar, da sua estratégia de jogo, daqui para o final do ano, né? E assim você vai tentar realmente agora com o Tiquinho fora, com um momento espetacular. Não vai conseguir encontrar alguém que faça isso, mas que consiga... Talvez vá ao mercado, não acha, Alex? Eu acho que o Botafogo pode ir ao mercado ainda, não pode contratar, né? A janela se fechou na Europa, então ele só pode contratar jogadores sem contrato, né? Que Seria não uma estejam opção. com contrato. E aí ele vai, né, vasculhar o mercado para ver se encontra alguma boa oportunidade para a substituição do Tiquinho. Não é fácil, é verdade, mas acho que talvez vá por esse caminho, não, Mansur? Ou você acha que vai se virar com o que tem? Eu acho que ele vai caminhar com o que ele tem. Ele não vai ter um jogador idêntico ao Tiquinho em todos os aspectos, mas ele tem alternativas, por exemplo, o Janderson, que é um jogador de área, talvez não com a mesma... Você acha que o Janderson deu a resposta que... O Janderson entrou em alguns jogos bem, chegou a entrar em jogo contra o Santos, por exemplo, dando uma alternativa junto com o Tiquinho, e até eles conseguiram se completar bem, o Botafogo reagiu depois dessa mudança, mas ele talvez não entregue o que o Tiquinho entrega no jogo de costas para o gol, de pivô, de pegar, receber essa bola e distribuir, né? E fazer o time andar. O Tiquinho, por vezes, é uma peça de sistema ofensivo como um todo, de funcionamento do sistema ofensivo. Ele articula em muitos momentos, ele constrói em muitos inteligência também, né? Ele pode ter, para fazer esse tipo de construção, o Eduardo, que fez muito bem contra o América Mineiro, por exemplo. E um falso 9 como um falso 9, fez uma atuação muito boa nesse jogo com o América Mineiro, embora tenha uma dificuldade da substituição do próprio Eduardo pela característica dele. Mas o Botafogo tem, no meio-campo, peças suficientes. Sim. Onde o Botafogo tem uma fartura maior de elenco. Mais preenchido do elenco. Tem Lucas Fernandes, o Gabriel Pires tá lesionado ainda. Se tivesse presente, seria mais uma opção para substituir o próprio Eduardo, no caso dele ser adiantado. E aí tem as alternativas. Hoje não aproveitou a oportunidade, não foi bem no jogo né? também. Não fez um bom jogo. Não foi bem no jogo. E tem as alternativas que ele testou hoje, com eventualmente o Júnior Santos ou com um jogador de mais mobilidade por dentro, se for o caso do Carlos Alberto. E às vezes você colocar, desculpa, Mansur, eu falo assim, eu gosto muito de imaginar, eu não estou lá no dia a dia, mas essas características do Segovinha, se acrescentar ele para ser um quarto homem de meio campo, chegando, você pode mudar alguma coisa, porém toda essa individualidade dele, quando ele pega a bola na beirada, é uma coisa, né? Ele está muito longe do gol. Só que como ele consegue construir, cara, não é algo tipo, sabe assim, de você... Hoje no começo do jogo, ele trouxe duas para canhota ali, né? Uma ele bate de direita, trazendo a bola já como meia-direita ali, né? Já mas não tão na beirada do campo, mas como meia-direita. Uma ele bate de direita e a outra ele traz para canhota, a bola acaba saindo. De repente pode ser uma... Qualquer drible que ele tem, esses caras de beirada que ele possa ter no meio de campo, cara, ele realmente, a hora que ele abre um campo todo para ele. E ele tem esse potencial também. Eu não sei se foi testado, mas eu gosto da ideia. Pois é. Vamos ouvir então o técnico do Botafogo, o técnico líder do Campeonato Brasileiro. O Bruno Lage falou depois dessa classificação para as quartas de final, mas claro, né, o nome de Tiquinho Soares foi muito citado nessa entrevista coletiva. Vamos acompanhar o treinador do Botafogo. Foi uma passagem muito saborosa. A equipa
no conjunto das 2 eliminatórias teve um compromisso muito forte. O jogo em casa foi muito bom da nossa parte. Apesar do Odefreire ter feito um gol, acho que na nossa casa podíamos ter feito os resultados diferente, mas a equipa soube ser hoje muito solidária, num jogo muito competitivo, com um adversário muito competente. Por isso é que é a minha primeira palavra para os nossos jogadores, para aqueles que estão cá, e aproveitar também como o grupo de Tico, numa foto que tiraram em grupo com a fotografia, com a camisola do Tiquinho. Ele sabe que o Tiquinho está no nosso pensamento, mas as minhas primeiras palavras são para estes jogadores e para o Júnior, para o Carlos Alberto, que depois entrou também como ponta de lança, e para o Genderson, que é um menino que ainda está... É um menino de 24 anos, mas ainda é um menino... Não é o primeiro jogo que o Tiquinho não faz pelo Botafogo. Já houve vários jogos em que o Tiquinho não fez pelo Botafogo, ainda o último jogo só entrou ao intervalo. Todos os jogadores são importantes e nós temos de ter essa preocupação, olhar para eles, perspectivá-los. Vocês sabem a importância que todos eles têm e essa é a nossa vida. Por isso, estar a identificar é normal, é natural. É a segunda pergunta, e a segunda pergunta sobre o Tiquinho. E podíamos falar do Luís, que teve uma paragem de 10, 15 dias, hoje entrou e acabou por dar estabilidade à equipa, por criar oportunidades de gol, por ser um homem muito importante na transição. Por isso, é sempre ver as coisas pelo lado positivo. Futebol é assim. Tiquinho neste momento não está o Luís, e nem com o Luís tenha que jogar de ponta de lança, de médio, de ala. Nós temos que resolver o nosso problema, e resolver o nosso problema é a equipa. O Botafogo, desde que eu cá estou, todos eles já jogaram titular em 15 dias. Por isso, todos eles são titulares. Até o Luís já jogou titular, já saiu do banco. Foram eles que criaram esse compromisso, não foi o treinador. Por isso, é um grupo fantástico nesse sentido. Hoje são 11 titulares, vê os outros. Amanhã serão outros, amanhã serão outros. E nós, aquilo que é de realçar nestes 2 últimos jogos em que fizemos os 2 jogos para o campeonato e estes 2 jogos nesta eliminatória, em que foi 4 jogos num curto espaço de tempo, toda a gente se envolveu, toda a gente teve a oportunidade de contribuir para o sucesso da equipa, e o sucesso da equipa tem sido este. Somámos 4 pontos, vencemos um jogo, empatámos outro e passámos uma eliminatória muito saborosa. Isso é que é o mais importante e, como você disse bem, mais uma oportunidade, que é a segunda vez. Eu percebo a pergunta, mas o Mati é só a segunda vez que ele é titular e, curiosamente, as 2 comigo. Tá aí ele, o Mati é o Mati Segovinha, né? Também conhecido como Segovinha. Tem uma coisa também, né? Qual é? Hoje o Botafogo claramente foi tentar a classificação e evitando desgaste de alguns jogadores. Agora, avançando o Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai ter 2 rodadas antes do primeiro jogo com o Defensa e Justiça, que é o adversário das quartas de final. Isso. Se você olha para a Copa Sul-Americana hoje, é evidente que o Botafogo precisa fazer do Campeonato Brasileiro a sua grande meta. É o campeonato mais importante do Brasil, é um campeonato que o Botafogo não conquista desde 1995. Ele tem uma vantagem enorme, que é o grande sonho da torcida, que tem uma grande mobilização dos seus torcedores. Por outro lado, a vantagem permite ao Botafogo, por vezes, eu não vou dizer descartar alguma rodada do Campeonato Brasileiro, mas dá ao Botafogo um conforto de poder enfrentar alguns jogos da Sul-Americana com um time mais reforçado, porque mesmo que isso tenha efeito em uma rodada de Campeonato Brasileiro, o conforto que o Botafogo tem permite isso. O problema, o que vem à minha cabeça é o seguinte, né? Quando você pede um jogo no Campeonato Brasileiro e vê o seu rival segundo colocado, que pode ser Flamengo, Palmeiras, Fluminense, quem for ali, né? Porque está todo mundo empatado, Bragantino, ver um dos seus rivais diminuir essa diferença, um time que não é campeão há muito tempo brasileiro como o Botafogo, bate, será? Nossa, eles diminuíram a diferença, não podemos entrar em parafuso. Claro. Então, acho que isso talvez passe pela cabeça da comissão técnica, dos dirigentes do Botafogo, de priorizar o Campeonato Brasileiro a qualquer custo. Mesmo que venha uma eliminação na Copa Sul-Americana, o Botafogo, eu acho que tem que focar no Campeonato Brasileiro de todo jeito. Sempre que puder jogar com força máxima no Campeonato Brasileiro. Conforme a competição avançar, se o Botafogo se mantiver na Sul-Americana e o brasileiro avançar com essa vantagem grande sendo mantida, se aproximando de um final,
o Botafogo pode vir a ter um conforto que permita a ele jogar, Talvez. de repente, uma semifinal de Sul-Americana com um time Dura que esses dois jogos são bem mais duros esses dois agora, né? Porque provavelmente... Defensa e Justiça, por exemplo, é um time que está acostumadíssimo a jogar essas competições. Isso. Já ganhou a Copa Sul-Americana, inclusive, e hoje é 6º lugar no Campeonato Argentino. São 2 rodadas de Brasileiro antes do primeiro jogo, mais uma rodada antes do segundo. São só 3 jogos de Brasileiro, ou seja, ainda vai ter muito chão de Campeonato Brasileiro até lá. Imagina o Botafogo mantendo essa estrutura atual de time para enfrentar os 2 jogos do Defensa e Justiça. Eventualmente reforçando o time um pouco mais no jogo do Rio, que é a volta. O Botafogo inicia na Argentina, fecha no Newton Santos. Imagino ele podendo reforçar eventualmente um pouco mais o jogo do Rio, que não tem viagem. Essas logísticas que são mais perto, se for jogar, né, aqui Uruguai, Argentina, de repente você pode ir, depende muito do que você tem, de que maneira está esse estado emocional e físico desses atletas, para você expor eles a jogos decisivos importantes. Porém, também no futebol, quando você tem um time que está bem encaixado, naturalmente as coisas você consegue, você vê que acontece muito ao natural, né? Então, para você não tirar aquele foco, às vezes o jogador ele até quer ir. Mas esse foco agora, nessas próximas rodadas de brasileiros, são importantíssimas, na verdade, até que o Tiquinho volte, para que ele se firme também sem o Tiquinho, porque senão cria aquela dependência para fazer, então fica um pouco pesado. Porém, ao mesmo tempo, jogos em casa, na Sul-Americana, eu acredito que eles podem pôr todo mundo que estiver bem e pronto para o jogo, mas o foco no brasileiro não pode, porque se começa a se aproximar alguém, eles vêm viver um momento ruim, aquela desconfiança vem, a atmosfera muda completamente. Acho que é por aí.